Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula magna. O objetivo da nossa análise de hoje é desvendar de uma vez por todas os grandes segredos da redação dissertativo-argumentativa. O nosso foco aqui é fornecer o arsenal completo para que todo mundo alcance a tão sonhada nota máxima no Enem. Para isso, a gente vai dissecar as regras, as estruturas e os melhores atalhos para construir um texto simplesmente perfeito. O nosso roteiro de estudos de hoje é super simples e direto ao ponto. Primeiro, vamos ver o propósito da redação. Depois, a anatomia do texto, seguida pelos passos de construção e, no finalzinho, a gente coroa tudo com o estudo de caso real. Então, vamos lá. Parte 1. O propósito da redação, onde a gente define exatamente qual é o nosso objetivo principal. Para começar, a gente precisa estabelecer a base de todo com uma definição bem clara. Afinal, o que é o texto dissertativo argumentativo? Na sua essência pura, turma, ele é a defesa de uma ideia. A grande missão de quem está escrevendo é apresentar uma opinião. Mas, preste atenção, não uma opinião jogada ao vento. O objetivo final é a persuasão absoluta, sempre. Sempre baseada em evidências sólidas e explicações que simplesmente não deixem nenhuma margem para dúvidas na cabeça da banca examinadora. E qual é o nosso campo de batalha, hein? A prova do Enem não vai pescar temas isolados em livros antigos. Não mesmo. Eles focam em questões que são altamente relevantes e atuais. Os problemas propostos sempre vão transitar dentro de 4 esferas essenciais da nossa sociedade: a social, a científica, a cultural e a política. É exatamente por isso que um texto nota 1000 exige da gente um olhar muito atento e crítico para o mundo ao nosso redor. Avançando agora para a parte 2, a anatomia do texto. Chegou a hora de olhar para o nosso projeto arquitetônico. Pessoal, a matemática de um texto perfeito exige muita precisão. Pensem nisso como construir uma casa mesmo. A divisão do seu espaço, da sua energia, tem que ser impecável. Mais ou menos 25% do texto vai atuar como a nossa fundação, que é a introdução. Depois, o grande peso que leva 50% das linhas compõe o corpo robusto da casa, o desenvolvimento. E para fechar, os últimos 25% garantem um telhado bem seguro, que é a conclusão. Fugir dessa proporção, bom, faz a estrutura inteira desabar. Vamos entrar na nossa parte 3, os passos de construção. Aqui é onde a gente destrincha a metodologia prática. Essa jornada de colocar as ideias no papel pode ser quebrada em 3 fases bem distintas e, o melhor de tudo, perfeitamente gerenciáveis. Passo 1, tema e problema. Passo 2, opinião e argumentos. E o passo 3, a finalização. Seguir essas 3 etapas, metodicamente, é o que afasta, de uma vez por todas, aquele pânico terrível de encarar a folha em branco no dia da prova. Mas olha só, logo no primeiro passo a gente já esbarra no maior desafio. A banca sempre fornece aqueles textos motivadores maravilhosos que trazem um tema super amplo. Mas aqui vai um alerta. É humanamente impossível falar sobre tudo em apenas 30 linhas. O grande segredo é fazer um recorte. É absolutamente obrigatório afunilar aquele assunto gigantesco até você encontrar um problema que seja altamente específico e plenamente debatível. Aí, na hora de construir os argumentos, tem uma regra de ouro que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Nunca, jamais, use a primeira pessoa do singular. Sabe o famoso "eu acho"? Pois é, ele destrói a credibilidade do seu texto na hora. A recomendação acadêmica é se apoiar totalmente nas formas do plural ou na terceira pessoa, como "nós vemos" ou "nota-se". Isso ajuda a expressar a opinião de uma maneira impessoal, elegante e, claro, rigorosamente ancorada em fatos. Chegando no terceiro e último passo, a gente precisa de um encaixe perfeito de 3 elementos para uma boa finalização. O texto tem que fechar a argumentação oferecendo uma síntese impecável de tudo que foi debatido, retornando àquela tese principal lá da introdução. E a cereja do bolo, que é onde se garante pontos cruciais, a proposta de intervenção. É preciso propor uma solução prática, bem detalhada e totalmente viável para aquele exato problema que a gente recortou lá no comecinho. Entrando agora na nossa reta final, a parte 4, um estudo de caso sensacional para vermos a nota máxima brilhando na prática. Turma, analisando a redação da candidata Amanda Rocha, de 2019, sobre a democratização do acesso ao cinema, a gente percebe uma introdução simplesmente genial. Ela não começa jogando o tema central direto na cara do leitor. Em vez disso, ela usa uma metáfora histórica riquíssima. Ela compara a construção dos muros dos feudos lá na Idade Média com a falta de acesso à cultura hoje em dia. É uma fundação extremamente forte e criativa. Impressiona qualquer avaliador logo de cara. E aí a argumentação evolui lindamente para o desenvolvimento que, como a gente viu, ocupa a maior parte do texto.
A candidata garante pontuação máxima no repertório sociocultural, porque ela traz um verdadeiro peso pesado da autoridade acadêmica, o geógrafo Milton Santos, com o conceito de cidadanias mutiladas. Ela atrela a falta de cinemas à falha da própria democracia, sustentando o posicionamento dela como uma base intelectual que é incontestável. A construção vai ganhando ainda mais força na segunda metade desse desenvolvimento. Ela adiciona uma nova camada de profundidade, trazendo o filósofo Pierre Bourdieu para explicar uma coisa super interessante. Ingressos caros e salas VIP não são apenas um probleminha de mercado. Essa precificação exclusiva cria uma barreira invisível, o que o autor chama de violência simbólica, que divide ativamente a nossa sociedade. Brilhante, né? Finalmente, chegando no nosso telhado seguro, a conclusão. A execução desse projeto é irretocável. O texto não termina só reclamando que o ingresso está caro, de jeito nenhum. Ele entrega uma solução em múltiplas camadas. É sugerida uma parceria entre o Estado e as empresas privadas para construir cinemas longe dos grandes polos, responsabilizando também a agência reguladora, a Ancine. É uma resposta concreta, prática e completa contra aquela feudalização da cultura que ela mencionou lá no primeiro parágrafo. Para fechar nossa aula magna de hoje, fica uma reflexão. Dominar a estrutura metodológica dessa redação vai muito, mas muito além de só saber preencher os requisitos de uma prova. Aprender a observar o mundo com cuidado, organizar bem as nossas ideias e saber defender soluções concretas significa, na verdade, adquirir o poder de usar nossa própria voz para moldar e transformar a sociedade na prática. Continuem praticando essas estruturas, treinem bastante argumentação e bons estudos para todos.